Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos estavam aqui em janeiro de 2017? Quantos já frequentavam a igreja em janeiro de 2017? Levanta a mão. Bem alto, bem alto. Pode abaixar. Pelo que eu vejo, pelo menos metade não estava. Foi esse o resultado da pesquisa que eu fiz na internet. Isso é interessante e tem bastante a ver com aquilo que nós vamos fazer hoje. Em janeiro de 2017, nós lançamos, ou começamos a falar sobre esta, como é que a gente pode chamar? Esse slogan, essa marca da igreja, Catuaí, sua igreja. Foi em janeiro de 2017, quando nós estávamos prestes a fazer 10 anos, que nós começamos a tratar a igreja dessa maneira. E eu percebi que muita gente chegou depois e não pegou todo o desenvolvimento para nós chegarmos lá. Então eu descobri que é importante a gente rever regularmente quem nós somos e o que fazemos e por que fazemos como uma família chamada igreja. Por isso eu quero hoje retomar, meu objetivo hoje é, de novo, descrever quem nós somos e o que nós cremos que Deus nos chamou a ser. Eu estou sem aquele aparelhinho. Então vocês vão ter que fazer o negócio por aí. Ah, é? Então tá bom. Esse negócio da tecnologia. Obrigado. Então vamos lá. Ligado? Quando alguém pergunta para você o que é a Igreja Batista Catuaí, o que é que você pensa em responder? O que vem na sua mente? Alguém quer arriscar alguma coisa? É a minha igreja. Olha, legal. Gostei dessa, viu? Um cafezinho para ela depois, tá? O que mais? Quando alguém pede para explicar como é que é essa igreja, que tipo de igreja ela é, o que você pensa em responder? Isso não estava combinado. Tá certo. Será que você é pressionado a dizer ou comparar o estilo de música? Ou talvez comemorar o fato que nós tomamos café no meio do culto? Muita gente vem falar para mim que isso é um diferencial. Mas será que é só isso? É isso que realmente importa? Eu quero dizer para vocês que todos os que participam, todos os que estão aqui, especialmente a liderança, precisa ter uma resposta que vai além dos métodos da música e do cafezinho. Todos nós precisamos saber o que é a Igreja Batista Catuaí, para que nós possamos, então, divulgar o Evangelho e podermos dizer, nós adoramos juntos, ou vivemos juntos em comunidade, neste lugar, com esta família. Porque, se alguém pergunta para mim, o que é a Igreja Batista Catuaí? Ou, muitas vezes, as pessoas vêm e perguntam no que é que a igreja acredita. Eu tenho dificuldade em definir uma única coisa, porque é muito difícil afirmar que todos na igreja pensam da mesma maneira. A igreja não é um lugar em que todo mundo pensa igual. As nossas histórias, as histórias das pessoas que estão aqui, as origens, as condições, as convicções das pessoas, ou a falta delas, são muito diferentes. Mas o que todos nós precisamos é crer da mesma maneira no que é básico.
E é disso que eu quero tratar hoje com você. Então, em Efésios, capítulo 3, os versos 16 a 19, eu quero ler com você, na verdade eu vou ler um pouquinho mais, para que você perceba aquilo que nós temos de básico, de comum, e possa entender que igreja é a Igreja Batista Catuaí. Essas marcas ou essas coisas que conduzem aquilo que nós fazemos, as motivações que controlam, governam as nossas decisões, as nossas palavras e os nossos comportamentos, elas estão aqui, nesta palavra. Eu acredito que essas marcas, elas não são apenas os elementos que definem a gente como a gente é, como uma expressão da grande igreja de Deus, mas elas também mostram como nós somos como cristãos, pessoalmente, o que nós devemos valorizar e sobre o que nós temos que investir o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso esforço, a nossa energia. E essas marcas, elas não podem ser mantidas em segredo. Elas não podem ser contadas apenas para aqueles que sabem o aperto de mão secreto. Não, elas traduzem a verdade que nós professamos e pela qual nós dedicamos a nossa vida. E elas devem ser propagadas a todos que nós pudermos alcançar. Então vamos ler esse texto a partir do verso 14, Efésios 3, a partir do 14, é parte de uma oração que Paulo está fazendo pela igreja de Éfeso. Ele diz assim: quando eu penso em tudo isso, eu caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Peço que da riqueza da sua glória ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então, Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pai amado, nós te agradecemos porque podemos agora abrir a Tua palavra e ouvir a Tua voz. Te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nos dizer hoje. Fica conosco neste tempo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. A primeira marca que eu quero destacar desse texto e que tem a ver com a sua igreja é o que nós chamamos de o Evangelho simples. Será que nós podemos declarar o Evangelho com simplicidade? Quando nós transmitimos aquilo que acreditamos, nós podemos de verdade ser simples? Eu acredito que sim. Porque foi isso que Jesus Cristo fez no verso mais conhecido da Bíblia. João 3,16 diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando João escreveu esse texto, ele estava declarando o Evangelho. Ele estava dizendo a simplicidade do Evangelho. Nesse verso nós podemos ver os elementos básicos do Evangelho simples. O primeiro deles é que o Evangelho simples começa com Deus. Deus amou
tanto. Ele é amor. E ele manifesta a si mesmo quando ele ama. Por isso, tudo começa em Deus. Mas ele amou o quê? Ele amou tanto o mundo. Ele criou o mundo. E ele continua a ser o seu sustentador, por amor. Ele se interessa por esse mundo, ele se interessa pela humanidade, ele se interessa por você. E aí, esse texto diz para nós que ele deu o seu único filho, porque ele amou a sua criação. Deus estabeleceu um plano de redenção definitivo, cumprido por Jesus na cruz. O evangelho simples começa com Deus. Mas o evangelho simples demanda uma resposta do homem. O texto continua dizendo para que todo o quê? Todo. A redenção está disponível para todo homem. Para qualquer pessoa. Qualquer um. Mesmo aquele que você pensou que não tem condições. Mas tem uma condição. Todo o que nele, ou seja, ela está disponível para todos, mas ela está definida em Cristo. E nele crer. A redenção tem uma condição, a fé, a entrega total da vida a Cristo. Por isso o evangelho simples começa com Deus, demanda uma resposta do homem e então traz a vida no Espírito. O mesmo texto. Para que o homem, para que aquele que nele crer, não pereça, não permaneça eternamente separado da glória de Deus, mas, ao invés disso, tenha a vida eterna. Viver eternamente em Cristo, com a presença perfeita do Espírito guiando a vida desde já. Então nós acreditamos que a verdade do Evangelho é perfeita, é certa, é correta, é pura. Nós acreditamos que o Evangelho simples nos adverte sobre a dor que vem com a negação da palavra e promete grande recompensa para aqueles que a seguem. Por isso nós construímos a fundação da nossa igreja, a fundação das nossas vidas no conselho de como viver melhor ou bem-sucedidos. Nós não fazemos isso. Nós construímos a fundação das nossas vidas no Evangelho, que é o reconhecimento de que você é um pecador, que não pode fazer nada para se livrar, para salvar a si mesmo da condenação, mas apenas receber o que Deus tem feito, apesar do que nós somos e fazemos. A nossa convicção não está naquilo que nós somos ou fazemos aqui, mas naquilo que Deus já fez por nós. O evangelho simples é o fato de que nós não podemos desenvolver justiça fora de Deus para que nós sejamos considerados bons diante de Deus, para que Ele nos aceite. Não há nada que nós façamos que pode, de alguma maneira, deixar Deus assim com uma vontadezinha de nos salvar. O Evangelho desenvolve uma justiça baseada no fato de que é por meio de Jesus Cristo que nós alcançamos a Deus, pela fé. Qualquer outra verdade que não esteja enraizada no Evangelho simples é sabedoria do homem. E a sabedoria do homem é verdadeira tolice, enquanto a aparente tolice de Deus é verdadeira sabedoria. Então, o que é o Evangelho simples? O nosso texto diz no verso 17
Cristo habitará no seu coração à medida em que vocês confiarem nele. Muito simples. O Evangelho é a boa notícia de como Deus realizou a nossa redenção através do nosso Salvador Jesus Cristo. Ponto. Não tem teologia, não tem academia, não tem nada mais profundo do que essa verdade. O Evangelho simples não é aquele mínimo necessário para entrar no céu, mas é a forma como o reino de Deus se faz real nas nossas vidas aqui na terra. O Evangelho simples é a maneira como nós crescemos e somos renovados durante a nossa vida. É a solução para cada um dos nossos problemas, a chave para cada porta fechada. É o poder para vencer cada um dos nossos obstáculos. Nós não somos salvos pelo Evangelho para que então nós possamos mudar a nossa vida pela obediência. Não é assim. A profunda crença no Evangelho é que nos transforma. Não somos nós que mudamos, é o Evangelho que nos transforma. Porque todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. É o que diz Paulo aos Coríntios. E aqui nós pregamos o Evangelho simples. A segunda marca da sua igreja é a comunidade unida. A comunidade unida é o que nós experimentamos quando nós confessamos a verdade do Evangelho simples. As Escrituras, elas ensinam que, embora o nosso relacionamento com Jesus seja pessoal, ele não é privado, ele não é egoísta. Deus levanta um povo para si, não apenas uma pessoa. Deus vem redimir uma nação, não apenas um cidadão. Jesus morreu por uma igreja e não apenas por você. Você já pensou nisso? Jesus morreu para trazer você para algo com os outros. Jesus morreu para nos colocar em comunhão com a igreja. Para que você pudesse ser unido naquilo que Paulo chama de um corpo, uma família, um povo. Nós não apenas somos ou construímos um novo tipo de comunidade para competir com as outras comunidades, com os outros ajuntamentos. Nós não somos algo que está no nível de escolha. Eu acho que eu sou deste time, eu acho que eu sou daquele time. Não, nós fomos transferidos por Deus do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, que se manifesta pela igreja, a comunidade unida. Por isso, quando nós estamos falando aqui sobre comunidade unida, nós estamos falando de algo muito maior do que simplesmente essa reunião. Muito maior do que simplesmente nós nos conhecermos ou tomarmos um cafezinho juntos. A igreja é algo tão extraordinário, tão grande, tão maior, que nós não devemos nos surpreender pelo fato que é por meio da igreja que a sabedoria divina se torna conhecida ao mundo. Deus se manifesta por meio da igreja. E nós somos a igreja. Alguém já disse que em alguns momentos você é a única Bíblia que alguém vai conseguir ler. Uma vez que a igreja está no centro dos propósitos divinos, nós somos convocados para viver de acordo com o nosso chamado.
Não existe a possibilidade de nós inventarmos alguma outra maneira. Essa é a maneira de Deus. A igreja não foi chamada para criar a unidade, mas para preservar a unidade que já existe por causa de Cristo. É Cristo que produz em nós a unidade. Nos capítulos 2 e 3 de Efésios, nós podemos ver que essa unidade da igreja foi estabelecida por meio do sangue de Cristo. Então a igreja é convocada a desfrutar da paz e da harmonia que já foram conquistadas por meio de Cristo na cruz. Por isso, a igreja só é harmônica, unida, quando ela é fiel ao evangelho simples. Quando ela entende o que está fazendo, o que ela é, o que nós somos aqui. A unidade do corpo, portanto, coincide com o seu próprio crescimento, com o seu próprio desenvolvimento, com o alcance de outros. A intenção de Deus não é apenas salvar pessoas, mas criar uma nova comunidade, um novo povo para a sua glória. E é a isso que nós estamos sendo chamados. Por isso que quando dizemos que somos uma igreja que preserva a unidade, nós estamos falando sobre esta igreja. A unidade da igreja é importante, porque ela testemunha o amor de Deus e a mensagem salvadora do Evangelho. E com isso a promessa de abençoar todos os povos, todas as famílias, se torna realidade através da igreja. Quando a igreja é unida, quando ela cresce, se desenvolve, isso é um testemunho da graça e da bondade de Deus por nós. E é o convite para que outros abracem assim a graça de Cristo. A comunidade unida experimenta o amor, juntos, como diz o verso 18. Verso 18. Como convém a todo o povo santo, compreendendo a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Então, a comunidade unida é uma reunião de pessoas santificadas porque confessam e creem no Evangelho e então confessam os seus pecados e se arrependem deles. É isso que nós somos. É isso que nós buscamos ser. Uma crença ativa no Evangelho diariamente nos conforma, nos capacita, nos equipa a viver e amar uns aos outros. A forma como nós amamos as pessoas na comunidade é moldada profundamente pela maneira como nós entendemos o Evangelho. Então a pergunta é, como é que a igreja, a comunidade unida, manifesta esse amor? Primeiro, os membros da comunidade unida amam uns aos outros em comunhão. 1 João 4,19 diz para nós assim, que a única razão pela qual nós amamos é porque Deus nos amou primeiro. Em outras palavras, sem o Evangelho, nós não vamos amar ninguém. Nem mesmo a nós mesmos. Muitas vezes nós escolhemos não amar as pessoas, porque elas não são legais, não são dignas do nosso amor.
Muitos de nós precisamos nos arrepender de nos afastar de pessoas que nós não gostamos. Aquelas que são diferentes de nós. Nós devemos reconhecer que nós ainda estamos muito longe da santidade de Deus. E quer saber de uma coisa? Assim mesmo Ele nos amou. Ele amou você, sendo muito diferente dele. A segunda maneira de nós demonstrarmos amor é que os membros da comunidade unida amam o pecador na proclamação. Nós amamos os pecadores porque Deus nos amou enquanto nós éramos pecadores. Nós amamos as pessoas onde elas estão, da maneira como elas estão, porque nós estivemos lá uma vez. E em algumas vezes nós ainda estamos. Nós não amamos porque eles ganharam ou merecem alguma coisa. Nós amamos da maneira como Jesus nos amou. É assim que nós mostramos a unidade do Espírito. Nós queremos tirar as pessoas da escuridão, porque é assim que nós podemos ter comunhão uns com os outros. Essa é a segunda marca da sua igreja. Mas eu quero destacar mais uma, que é a missão acolhedora. Ih, vai lá, pai. Pronto. Pode voltar. A terceira marca é a missão acolhedora. Então, enquanto nós trabalhamos, como Paulo diz, com afinco a nossa salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, nós vivemos no mundo. Nós nunca podemos esquecer que a nossa missão é fazer mais do que simplesmente confessar a verdade do Evangelho para as pessoas que nos perguntam, em particular. Ou mesmo experimentar a comunidade do reino juntos aqui. É muito legal, muito gostoso quando nós estamos juntos, confortáveis. Mas se nós vamos viver como Jesus, da maneira como Ele nos orienta a viver, nós iremos ao mundo, onde estão aqueles que ainda precisam conhecer o amor de Deus. A vida plena, abundante, é uma vida de adoração a Deus, em missão, como Jesus. O verso 19 diz: então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Veja como Jesus ora sobre os seus discípulos no capítulo 17 do Evangelho de João. Jesus diz algumas coisas muito importantes ali naquele texto. Primeiro, ele declara: eu lhes dei a tua palavra. A missão de Jesus não era ensinar aqueles homens a serem bons cristãos, a serem bons membros de igreja, nem conhecedores das doutrinas e dos dogmas da igreja. Apesar de isso ser importante, essa não foi a preocupação de Jesus. Ele lhes ensinou a palavra de Deus, para que eles pudessem amá-lo de todo o coração e assim obedecerem a Ele. Já pensou? O mundo odiava aqueles homens como resultado de eles terem recebido essa palavra, porque ela tinha um impacto transformador sobre como eles viviam. A palavra de Deus nos transforma. Ou você é transformado pela palavra, ou ela não está fazendo efeito na sua vida. A palavra fez com que aqueles homens
rejeitados pela sociedade religiosa, se tornassem mais piedosos do que o mais piedoso dos fariseus, o mais religioso dos fariseus. Isso é o que um pouco de tempo com a palavra de Deus pode fazer em cada um de nós. Mas uma segunda verdade que ele afirma, que ele diz: não peço que os tire do mundo. Jesus faz questão de dizer que ele não quer que os seus discípulos se afastem do mundo, que eles se mantenham fechados num castelo, defendendo a sua porta. Não. Ele realmente ora para que nós sejamos deixados no mundo. Assim como Jesus, que saiu do céu e veio habitar entre os homens pecadores, nós somos também chamados a conviver com estas pessoas. Jesus deixou aquela cultura celestial e entrou numa outra cultura. E ele imergiu tanto nessa cultura que ele não foi nem sequer notado durante 30 anos. Já pensou nisso? Ele morava com eles, ele falava com eles, ele fazia festa com eles, ele interagia com as pessoas. Ele fez tudo isso e assim mesmo não pecou. Ele não concordou, ele não assimilou a cultura. Jesus conviveu com a cultura e viveu sem pecado. Nós não estamos aqui para entrar e participar de cada parte da cultura. Nós estamos aqui para discernir pela palavra de Deus o que nós podemos receber, o que nós devemos rejeitar e o que é possível redimir para a glória de Deus. Em terceiro lugar, ele afirma: assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Jesus foi ao povo. Ele se reuniu com as pessoas e ensinou. Ele foi para o templo. Mas a própria natureza de Jesus vindo ao mundo mostra que ele foi enviado. Jesus não passou o seu tempo na vida religiosa, conservadora, daquela época dentro do templo. Aliás, poucas vezes ele foi ali e algumas delas foi para derrubar a mesa e exorcizar demônios. O seu próprio povo o rejeitou em grande parte porque ele passou tempo com os marginalizados, com os de fora, com aqueles que não estavam ainda alcançados, os sujos, os doentes. Viver a missão acolhedora no mundo e declarar o senhorio de Jesus para o mundo começa no lugar onde você está, onde Deus colocou você agora. Não tem se. Não, é agora. Onde você está. Você foi enviado. E por último, nesse texto ele diz: outros crerão em mim por meio da mensagem deles. Sabe, de verdade a gente precisa parar para perguntar como é que a gente acredita que o mundo vai ser salvo. Como é que você acha que as pessoas vão conhecer Jesus? Será que você pensa que realmente tem alguém, outro, designado para fazer isso? Todo mundo está vendo as relações do mundo, como elas estão quebradas, como elas estão machucadas. Os relacionamentos das pessoas consigo mesmo, uns com os outros, e até mesmo a nossa relação com a criação, sofrem da maneira como nós sabemos e vemos. E isso é resultado do pecado. E todas as pessoas, incluindo as igrejas,
ficam tentando descobrir formas de corrigir esse problema. De alguma maneira, além do Evangelho, fora do Evangelho. Mas nós acreditamos que nós fomos enviados ao mundo para declarar o senhorio de Jesus de uma maneira que é entendida, compreendida como viver o Evangelho. Essa é a nossa missão. É assim, é dessa maneira que Jesus quer alcançar o mundo. A missão acolhedora é mais do que receber bem os que chegam aqui. É mais do que ser uma igreja amigável. É mais do que ensinar uma boa doutrina para os mesmos alunos. É mais do que enviar missionários lá para longe. A missão acolhedora é viver o Evangelho integralmente, de uma maneira a atrair e acolher os membros da família que ainda não chegaram para a festa. E sabe onde é que a gente faz isso? É lá fora. É lá fora que nós somos acolhedores. É lá fora que nós cumprimos a nossa missão. Não é aqui somente. Nosso papel não é ficar esperando, venham para cá. Não, nós somos enviados para ir e fazer discípulos. Então, as marcas da nossa igreja, que fazem esta sigla ter significado, Catuaí, sua igreja, são o Evangelho simples. Essa é a nossa confissão. É interessante que em Marcos, capítulo 12, o verso 29, Jesus nos lembra, numa conversa, sobre o que é mais importante. Ele diz, o mandamento mais importante é esse: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Esse é o mandamento mais importante. Você percebeu ali que as letras formam o nosso modelo de discipulado. O mais importante na sua vida é o seu amor por Jesus. Não é o que você faz, o que você estuda, a sua família. É o seu amor por Jesus. Simplificando, amar a Deus significa crer no Evangelho. E se nós cremos no Evangelho, então nós amamos a Deus. E aqueles que amam a Deus demonstram a sua convicção por obediência total. Então, o Evangelho simples é a nossa confissão do senhorio de Jesus sobre a nossa vida, que cumpre esse primeiro mandamento. A segunda marca é a comunidade simples. É a nossa experiência. O verso seguinte, o verso 30 de Marcos 12, diz: o segundo é igualmente importante, o segundo mandamento, né? Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum mandamento, nenhum outro mandamento é maior do que esses. Pela confissão do senhorio de Jesus sobre a nossa vida, nós chegamos a Jesus e descansamos nele por aquilo que ele é e aquilo que ele faz. Isso é fé. Então nós somos reconciliados com Deus e adotados na sua família. Por isso, a comunidade unida é onde nós vivemos junto com os outros sob o senhorio de Jesus. Isso cumpre o segundo mandamento. Quando nós vivemos em comunidade. Mas nós temos uma terceira marca. A missão acolhedora, que é a nossa prática. Jesus nos deu ainda uma outra razão de viver. Embutida no amor ao próximo,
que Paulo lá na frente vai simplesmente dizer: ame o outro. Ame o outro. Existem outros que Deus quer que nós amemos. E ele deixou claro isso em Mateus 28, no texto conhecido que diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando nós fazemos parte da família de Deus, nós saímos e declaramos o senhorio de Jesus para o mundo, da maneira como nós vivemos, da maneira como nós falamos, da maneira como nós professamos o Evangelho, nos relacionando e interagindo com as pessoas. Por isso, a nossa missão acolhedora é a maneira que nós praticamos a vida, ou vivemos, sob o senhorio de Jesus, aqui e lá fora, lá longe. Isso cumpre a grande comissão. Essas são as marcas da sua igreja. É assim que somos. É assim que nós nos desenvolvemos. Deixa eu falar sobre 3 campos de ação que você pode viver essas marcas. O primeiro deles é a sua área de influência, a sua família, a sua vizinhança, o seu trabalho, a sua escola, o lugar onde você está. Você pode ser igreja simples, unida e acolhedora a partir dali. Você precisa pegar aqueles cartõezinhos que estão lá embaixo, com o nome da Catuaí, com o endereço da Catuaí, e divulgar, dizendo: esta é, como é que é, Renata? A minha igreja. É a igreja onde eu sou família. E você pode ser família junto comigo ali também. E eu sou família porque Jesus me alcançou. Jesus já alcançou você? Um segundo lugar são os amigos que já viveram a igreja, mas estão longe. A quantidade de pessoas que você conhece, que já esteve na igreja, e eu não estou falando sobre salvação, estou falando sobre vida em igreja, e que hoje estão longe da igreja, é muito grande. Tenha certeza disso. Mas aqui vale uma observação. Muitas vezes as pessoas chegam, e aqueles que estão nos visitando pela primeira e segunda vez podem testemunhar disso. Eles chegam, a gente desce para o café, onde deveria ser um tempo de comunhão, de conhecimento, de acolhimento, e nós ficamos conversando com as mesmas pessoas que nós já conhecemos. Eu desci hoje e vi vários casais, várias pessoas, que não são daqui, isolados, tomando seu cafezinho sozinho. E aí alguém vem e diz para mim: essa igreja não é acolhedora. Ué, essa igreja vai ser acolhedora quando você for acolhedor. Quando você sair do seu mundinho e for lá conversar com as outras pessoas. Quando você descer e for tomar café, em vez de ficar aqui sentado de braço cruzado esperando voltar. Pronto, falei. É muito chato quando alguém vem dizer para mim que eu não estou fazendo o que ele devia fazer. Não depende só de mim, não depende só do Rogério, não depende só da liderança, do pessoal que cuida da introdução. Não, depende de você. Nós somos igreja. Sabe quando é que nós vamos ser simples, unidos e acolhedores? Quando cada um de nós abraçar isso. Mas um terceiro campo de atuação é a nossa cidade, a nossa cultura. Muitas vezes nós buscamos nos esconder.
Sabe aquela ideia de que a igreja é um castelo em cima lá da pedra, que tem que fechar o seu portão e dizer ninguém entra? Está errado. A igreja não foi assim. A igreja é para estar lá no meio do povo. O que Jesus prometeu? As portas, o inferno não vai avançar sobre as portas da igreja. As portas do inferno não vão prevalecer. Sabe o que significa isso? Não significa que eles estão nos atacando, significa que nós vamos buscar aqueles que estão lá. E as portas do inferno não vão nos aguentar. Mas a gente está preferindo ficar aqui sentado, no ar-condicionado, reclamando porque está frio, reclamando porque está quente, reclamando porque está frio. Para. Na Catuaí, nós professamos o Evangelho simples na dependência do Espírito Santo, para que as pessoas experimentem a comunidade unida sob o senhorio de Jesus, para cumprir a missão acolhedora que Deus tem para nós hoje. Você entendeu o que significa simples, unida e acolhedora? Não é uma igreja simples, é o Evangelho simples. É uma comunidade unida que pratica uma missão acolhedora. No momento em que nós perdemos o evangelho simples, a confissão que nós fazemos se tornam palavras impotentes e não a verdade viva. No momento em que nós perdemos a comunidade unida, a experiência se torna uma instituição morta e não um corpo vivo. No momento em que nós perdemos a missão acolhedora, a prática se torna institucionalizada e previsível, e não radical. Agora, é a sua vez de refletir se você está vivendo as marcas da sua igreja. E eu oro como Paulo, para aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, para que a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Pai amado, nós te pedimos agora que o Senhor faça com que a Tua palavra penetre os nossos corações e nos transforme. Pai, usa essa igreja para que ela cumpra a sua missão, o seu papel, o seu propósito, aqui neste lugar, nesta hora. E que nós possamos entender que quando falamos igreja, estamos falando de nós, de cada um de nós. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você, que você reflita sobre esta palavra e que se coloque à disposição de Deus para ser usado e abençoado nesta semana. Amém? Deus abençoe.